Muito boa noite, você ligado aqui no Amo Esporte, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, trazendo o melhor futebol para vocês dentro do ambiente universitário. E hoje temos um convidado especial, não é mesmo, Guilherme? Lógico, muito bom estar aqui, né, com o Murilo, do Timão da Veia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente falar sobre o Corinthians, né, principalmente. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado. Agradecer o convite aí de vocês, é uma honra imensa participar do programa, né? E vamos lá que tem bastante coisa pra gente conversar. Tem bastante coisa para comentar, mas primeiramente, Murilo, eu gostaria que você se apresentasse pro pessoal da Amo, para falar que você também fez parte, né? Na época, acredito que era o AN, né? Você é formado em jornalismo, então se apresenta um pouquinho aí pro pessoal te conhecer. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Murilo Souza, eu tenho 22 anos aí, quase fazendo 23. Assim como vocês, também estudei aqui na AMB. E, bom, alguns anos atrás eu criei o portal Timão na Veia, né, que é um portal de entretenimento e notícias sobre o Corinthians. Então ali, basicamente, a gente coloca informações sobre o dia a dia, um pouco de entretenimento também. É claro, tem um lado um pouco influencer da coisa assim, mas o meu estilo de conteúdo ele é um pouco mais jornalístico. Foi basicamente isso que eu estudei aqui, que eu venho traçando ao longo desses últimos anos. Então, o pessoal que for seguir o Timão na Veia aí, vai encontrar bastante zona mista com jogadores, coletivas de imprensa, informações de bastidores, enfim, e muito entretenimento, né? Tudo que acontece no dia a dia ali do clube, porque a gente sabe que cara, vai muito além dos jogos, né? O corintiano respira o Corinthians 24 horas por dia. Então, de repente, o profissional masculino não tá jogando, tá de férias, sei lá, mas o feminino tá jogando. Então tem um pessoal que vai lá e apoia o feminino, tem o pessoal do basquete, do futsal, enfim, tem uma centena de coisas que a gente cobre aí, tudo lá no Timão na Veia. Então, Murilo, já antes de começar a falar mais sobre o Corinthians, eu queria fazer uma pergunta, né? Tipo, o que levou você a ter criado o portal Timão na Veia? Tipo, qual foi, você pensar, vou criar logo um Instagram, ou comentar sobre isso, tal. Eu queria começar a saber sobre isso. Cara, eu vou até dar uma resumida na história, mas basicamente quando eu criei, eu não queria ter criado algo, sabe? Eu tinha um celular, não que fosse um celular ruim, mas eu não tinha muito espaço de armazenamento, e na época a gente ainda usava o Facebook, né? Hoje nem tanto, a gente usa o Facebook para coisas pontuais, e eu criei uma página lá, assistindo um jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que era basicamente para guardar a foto, para guardar o wallpaper, aqueles que a gente coloca no celular mesmo, de repente posta em algum lugar. E, cara, criei, e sem pretensão alguma de ser uma página, de ser alguma coisa. Eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos, já faz um tempo, e larguei mão, assim. E aí, de vez em quando, esporadicamente, eu entrava lá, e aí eu reparei que o Facebook tem curtidas, né? O pessoal que segue é como se fosse curtida. E tinha bastante, cara. Na época, a primeira vez que eu entrei tinha 5 mil, a outra tinha 10 mil, enfim, foi subindo. Só que ainda assim eu não tinha pretensão nenhuma, eu só olhava e falava, legal, grande coisa, e seguia a minha vida. E, por exemplo, nessa época eu queria cursar agronomia na faculdade, né? Porque, enfim, meu pai tem um lado não, né? Meu pai é geógrafo, enfim, e eu gostava muito da área também. Tava estudando para conseguir passar nesse curso, mas no ensino médio eu, enfim, tive algumas dificuldades em relação às áreas das matérias, sabe? Então não era um cara que ia muito bem em química, física, sei lá, exatas. Entretanto, eu ia muito bem escrevendo, falando. Eu sou um cara que, é claro, eu sou tímido, muita gente acha que não, mas eu sou. E, assim, até que consigo me relacionar bem. E alguns professores chegaram pra mim, né, nessa época de vestibular, e falaram, você escreve bem, você fala bem, você se dá bem com as câmeras, enfim, atrás das câmeras também. Por que você não tenta fazer algum curso da área de comunicação, jornalismo, publicidade e propaganda? Porque eu gosto também bastante da área de economia. Então eu fui estudando. Fiz alguns cursos, né, ali na época. E falei, o que eu acho que eu sempre quis foi fazer jornalismo. Eu só não sabia, né, esse tempo todo. Porque ao longo dos meus anos na escola, eu sempre fui o cara que aparecia, sempre fui o cara que, dava uma ideia. Eu era o cara criativo que falava, a gente vai ter que fazer um trabalho, a gente pode fazer um vídeo, a gente pode fazer um podcast, a gente pode entrevistar alguém. Eu meio que tomava
essa frente, junto com alguns outros amigos, é claro. E quando chegou essa época mesmo de entrar na faculdade, já tinha decidido, já tinha passado aqui na Embi. Aí, assim, o meu primeiro ano na faculdade foi durante a pandemia, né? Então, pô, não saía, né? Assim como alguns amigos meus aí, não saía. Então, ficava ali fazendo curso o dia inteiro, praticamente. Eu treinava, ia pra academia, chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa e fazia um monte de curso, qualquer coisa que eu fizesse. Qualquer lugar, assim, sem ser um lugar renomado, um lugar menor. Enfim, eu só queria aprender, sabe? Porque eu gostava muito, é uma área que me cativa muito. Por exemplo, participar de um podcast pra mim, pô, não é... É claro, é um trabalho e tal, mas eu levo sempre numa boa. Então, ali durante a pandemia que começou mesmo. Eu comecei a estudar as plataformas, porque eu só tinha no Facebook. Levei pro Instagram, começou a bombar. Levei pro TikTok, começou a bombar. Kawaii, enfim, YouTube. E aí, cara, hoje estamos aí com mais de 300 mil seguidores. É um dos meus trabalhos, né? Eu também tenho um trabalho com outra área, na área comercial. Mas é um dos meus trabalhos também. E é o que eu sempre falo, né? Trabalhar com redes sociais não é para todo mundo, mas é uma grande porta, né? Para quem quer trabalhar na área. Sim. Legal, Murilo, você falar de toda essa sua jornada, né? Bem breve, resumidamente. Mas, cara, a gente não pode deixar de falar Corinthians. Tem que falar do Corinthians, né? A gente aqui traz pro Omnisport tenta englobar, né, todo o futebol. Mas, enfim, a gente trouxe você especificamente porque o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras, que é rival direto. É difícil até dizer se é tão rival quanto São Paulo, mas, enfim, acho que bate de frente. É o maior rival. Até pelo momento do Palmeiras, né? E, bom, ninguém melhor que você para falar, né, do Corinthians e sobre o Corinthians. Então, quero perguntar para você do Corinthians ter ganhado o Paulistão, suas expectativas, o que você espera do Corinthians e o que você vê daqui para frente. O Corinthians, ele vinha, né, de uma sequência de 5 anos sem vencer um título, né? Chegou na final da Copa do Brasil, foi longe em algumas Copas Sul-Americanas e é o que eu falo para todo mundo. Os jogadores, a comissão, o pessoal interno lá do clube merecia ganhar esse título? Merecia. Mas a torcida merecia muito mais pelo que vinha fazendo fora de campo, né? A torcida do Corinthians, muitas pessoas olham e falam, pô, são pessoas que se reúnem e vão até o estádio para torcer. É claro que tem essa parte, talvez seja a mais emocionante do negócio ali, mas a torcida do Corinthians, ela realiza uma série de questões sociais, dia a dia, ajuda muita gente. Por exemplo, agora a gente está próximo aí à Páscoa, eles já lançaram aí a campanha de Páscoa para ajudar pessoas que são mais necessitadas, não têm acesso de repente. Assim, independente do perfil financeiro ali da família da pessoa. Então, questões profissionais mesmo, de formação de pessoas, de dependentes químicos também. Muitas pessoas, às vezes, são torcedoras do Corinthians e em uma torcida organizada, por exemplo, elas se encontram a família de fato dela, sabe? Ela tem a família dela ali do dia a dia, de dentro de casa, mas às vezes elas divergem nas ideias que elas têm. E, de repente, dentro de uma torcida organizada, ela consegue se encontrar com pessoas que têm os mesmos interesses que ela, enfim. Então é muito bacana. Eu sempre falo que a torcida do Corinthians merecia mais do que o próprio elenco, enfim. Mas o Corinthians fez uma campanha muito boa, né? Superou as expectativas de praticamente todo mundo. O Corinthians fez a melhor campanha aí praticamente, todo o campeonato. Perdeu, se não me engano, um jogo só. Teve um bom ataque, melhorou bastante defensivamente também, que era um problema muito, assim, claro que o elenco do Corinthians tinha, e foi campeão, né? Tem toda a parte financeira aí também, né, do que conseguiu arrecadar, que foi muito importante, né? O pessoal fala e bate muito nesse ponto que, o Corinthians recebeu 5 milhões de premiação do Campeonato Paulista e 4 milhões de reais foram pro Memphis por conta do contrato do Memphis. É claro, assim, tem questões contratuais que tem que ser seguidas, sabe? Então, mas a galera olha para uma partida, né? Ao longo do campeonato, o Corinthians ganhou com direito de transmissão, com patrocinadores, enfim, com bilheteria também. Então, o Corinthians, por exemplo, só no Campeonato Paulista, que é um campeonato estadual, a nível estadual, não é televisionado para todo o país. É claro que você tem acesso, né?
Hoje a gente tem acesso a praticamente tudo, mas lucrou aí por volta de 80 milhões de reais, sabe? É claro que isso ainda vai ser batido o martelo certinho, vai ser divulgado no balancete financeiro do clube, mas é o que a gente estima, sabe? Então é muito mais que um campeonato. Não à toa é o maior campeonato estadual do país, né? Então, assim, o Corinthians fez por merecer, tanto dentro de campo quanto fora também. Então, tipo, já tá falando da torcida, né? Então teve um negócio que aconteceu esses tempos, né? Que, tipo, a torcida do Corinthians fez aquela festa maravilhosa na final do Paulista, que, tipo, de sinalizador, rojão. Só que teve alguns erros, né? Que acabaram jogando no campo e acabou quase acertando o jogador do Corinthians. Aí acabou que a torcida, não só a Gaviões, mas todas as torcidas organizadas foram punidas, onde elas não vão poder ficar por um ano sem apresentar no estádio, né? Aí eu quero saber o que você acha sobre isso. E também vai ter, que eu vi, né, esses dias, que a torcida vai fazer meio que uma... Não é greve, mas vão acabar comparecendo nos estádios utilizando uma camisa, sabe? Tipo, como se fosse uma... Não sei a palavra, né? Mas tipo, vão usar uma camisa preta e vão comparecer ao estádio mesmo não podendo, né? Aí eu quero saber o que você acha sobre isso. Então, o que a gente viu na final do Campeonato Paulista, eu tava lá presente, inclusive, foi uma coisa, assim, surreal que você vai ver poucas vezes na sua vida, sabe? É aquilo. O torcedor, a grande maioria da torcida é torcedor, sabe? Quando vai ao estádio. Então não vai pro estádio pensando em, sabe, questões de responsabilidade. Todo mundo sabe que não pode entrar no estádio com sinalizador, mas por algumas questões o pessoal consegue entrar, enfim. E a festa é muito bonita, mas é algo complicado que pode ferir a saúde de alguém, enfim, como a gente teve alguns casos, né, não foi tão exposto, mas algumas pessoas se machucaram, né, como acontece também em outras partidas que não tem tanto sinalizador assim. Mas, assim, questão da festa, da representatividade da coisa, foi excelente, foi maravilhoso, tudo saiu como foi estipulado antes, né? Membros das organizadas do Corinthians, eles não vão só no dia da partida no estádio, eles vão antes. Então, por exemplo, 3 dias antes da final, eles já estavam na arena de madrugada preparando a festa. Então, assim, é aquilo. Eu até postei um vídeo ontem ou antes de ontem, enfim, que tá com 1,5 milhão de visualizações já, do Ranieri chutando um sinalizador que eles jogaram pra dentro do campo. E uma parte bem engraçada desse vídeo, é um vídeo curto, é que uma pessoa que tava na arquibancada falou assim, pô, imagina a punição que a torcida não vai tomar por conta disso, sabe? Então, assim, é uma coisa que ela já é esperada. As pessoas fazem, enfim, tem toda uma questão de sociedade, de policiamento, de saúde pública, enfim, de segurança pública também, mas acaba acontecendo. E, assim, falando sobre a suspensão, né, que foi de 1 ano inteiro, eu achei ela muito branda, né? Eu achei que ela não precisava ter sido de 1 ano. A gente imaginava, né, ali entre a imprensa, que seria algo em torno de 1 mês, de 2, de 3, mas não de uma temporada toda. E como você bem falou, a torcida do Corinthians principalmente as torcidas organizadas, os membros, eles não vão deixar de comparecer ao estádio. Eles só vão, só assim, né, entre aspas, mas eles não vão poder levar os equipamentos ali, né, de som, enfim, e não vão poder comparecer com as camisas da organizada. Mas o setor norte ele vai continuar aberto, vai continuar funcionando, o Corinthians vai continuar jogando com torcida. E aquilo, né, o brasileiro acha um jeito pra entrar, pra fazer as coisas e tal. Então, como você bem falou, tem a camisa do Doe Arena Corinthians, por exemplo, da campanha de quitação pra Arena, que muita gente vai usar, né? Porque parte do valor ele é destinado ao pagamento da arena, outra para confecção. Tem as próprias camisas do Corinthians, enfim, que, por exemplo, acredito que muitas pessoas de organizada acabam não usando tanto porque faz parte de organizada e agora é o momento que vai usar, sabe? Mas assim, diminuir o público nos jogos não vai diminuir de forma alguma, a não ser que, assim como ontem, eles coloquem um jogo 7 horas da noite no horário de pico ali no meio da semana. E mesmo assim, 40 mil pessoas estavam lá pelo, sei lá, que jogo consecutivo, sabe? É uma coisa que a gente acaba normalizando porque eu, principalmente, né, eu tô ali presente em todos os jogos, então pra mim é algo normal, sabe? Mas é uma coisa que a gente não pode normalizar, é uma coisa, assim, histórica que vem acontecendo e muito grande, que não vai terminar tão cedo. Do Corinthians, com o elenco que tem, com o aporte financeiro que tem, e o seu próprio tamanho, é um dos favoritos a vencer a competição, sim.
Mas é aquilo, né? Futebol é futebol. Por exemplo, você falou sobre a partida contra o Huracan ontem. O Corinthians perdeu por 2-1. Assim, eu vi muita gente da torcida nos comentários das minhas postagens. Assim, ainda não tá aquele clima de pressão, sabe? De, pô, acabou o campeonato, enfim, foi só a primeira partida da fase de grupos. Mas, cara, a gente viu um elenco muito espaçado, errando muitos passes, pouco assertivo no ataque, né? O Yuri Alberto perdeu 2 gols ali que ele não costuma perder, pelo menos não nessa última fase dele, né? A gente espera que ele consiga ser o artilheiro do país de novo. Foi um dos melhores jogadores do Campeonato Paulista. Mas é aquilo, cara, é começo de competição. O Romero passou ontem na zona mista, né? Ele falou pra gente que... Ele foi perguntado, né, na verdade, o que acontece? Por que o Corinthians, em campeonatos nacionais, ele joga de uma forma e em internacionais ele joga de outra? Sente um peso diferente, enfim. E ele comentou, ele falou, pô, o peso ele é diferente, são competições diferentes, times diferentes. A equipe tem que se portar de maneira diferente. Mas o Corinthians... Cara, falta muita concentração, sabe, dentro de campo. Quando eu falo que o Corinthians é um dos elencos que é favorita a vencer a competição, é porque tem qualidade. A torcida cobra porque sabe que tem qualidade, né? Já caiu na Libertadores de uma forma assim que a torcida não esperava, praticamente ninguém esperava, né? Jogou contra o Universidade, que era um time assim de quase nenhuma expressão a nível da América Latina, né? No país dele até tem sua expressão. E o Barcelona de Guayaquil também, enfim. Questões de concentração, sabe? Jogadores, a comissão técnica, ele sempre vem tocando nesse ponto de concentração, falta de concentração. Na quinta-feira a pressão tava tão grande, todo mundo só pensava nisso, que o Corinthians jogou bem, os jogadores entraram concentrados e tudo aconteceu, entendeu?